Testemunho CCB, jovem sarou de tamponamento cardíaco em reunião, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de domingo, o sol brilhava forte, mas o ar estava fresco, como se Deus já estivesse preparando algo especial para aquele dia. Eu, um jovem de 23 anos, membro da Congregação Cristã no Brasil desde criança, nunca imaginei que aquele seria um dia que marcaria minha vida para sempre. Tudo começou como um domingo comum, acordei cedo, tomei café com minha família e nos preparamos para ir à reunião. Minha mãe, como sempre, me lembrou de levar a Bíblia e meu pai, com sua voz calma, disse: "Hoje é dia de ouvir a palavra do Senhor, filho." Chegamos à igreja um pouco antes do horário, como de costume. O salão já estava cheio de irmãos, alguns conversando baixinho, outros lendo a Bíblia. O clima era de paz, como sempre. Eu me sentei ao lado de meus pais, perto dos bancos da frente, onde costumávamos nos acomodar. O irmão que presidia a reunião abriu com uma oração, e logo começaram os cânticos. Era um momento de adoração, e eu me sentia bem, agradecido por mais um dia de vida e pela oportunidade de estar ali, na presença de Deus. Mas então, algo estranho começou a acontecer. No meio do segundo cântico senti uma pontada no peito, como se alguém tivesse apertado meu coração com força. Pensei que fosse apenas um desconforto passageiro, talvez por ter comido algo que não me fez bem. Tentei ignorar, continuei cantando, mas a dor não passava. Pelo contrário, foi ficando mais intensa, como se uma mão invisível estivesse esmagando meu peito por dentro. Comecei a suar frio, e uma fraqueza tomou conta do meu corpo. Minhas mãos tremiam, e senti que não conseguia respirar direito. Era como se o ar não entrasse nos meus pulmões. Olhei para meu pai, que percebeu imediatamente que algo estava errado. Ele me olhou com preocupação e perguntou baixinho: "Você está bem, filho?" Tentei responder, mas as palavras não saíam. Apenas balancei a cabeça negativamente e ele, sem hesitar, colocou a mão no meu ombro e disse: "Vamos sair um pouco." Levantei-me com dificuldade, e ele me apoiou até chegarmos ao pátio da igreja. Lá fora, o ar parecia mais fresco, mas a dor no peito só aumentava. Era como se meu coração estivesse prestes a explodir. Meus joelhos fraquejaram, e eu me apoiei na parede, sentindo que a qualquer momento desmaiaria. Meu pai, percebendo a gravidade da situação, chamou meu tio, que também estava na reunião. Ele veio correndo, e os dois me seguraram enquanto eu tentava me manter em pé. Minha mãe, que havia nos seguido, estava visivelmente assustada. Ela colocou a mão na minha testa e disse: "Meu filho, você está ardendo em febre." Mas eu não estava com febre. Era o suor frio, o medo, a dor insuportável que me fazia tremer. Meu tio, que tinha algum conhecimento de primeiros socorros, tentou me acalmar. "Respira fundo, devagar. Vamos te deitar aqui no banco." Eles me deitaram em um dos bancos do pátio, e foi então que a dor atingiu seu auge. Eu não conseguia mais me mover. Era como se uma faca estivesse sendo cravada no meu peito a cada batida do meu coração. Minha visão começou a escurecer, e ouvi vozes ao longe, como se estivessem em um túnel. Alguém disse: "Chamem uma ambulância rápido." Mas naquele momento eu só conseguia pensar em uma coisa: "Senhor, se for da tua vontade, me ajuda." Não conseguia nem mesmo formar uma oração completa, mas meu coração clamava por misericórdia. Minha mãe, chorando, segurou minha mão e começou a orar em voz alta: "Pai Celestial, tem piedade do meu filho. Tu és o Deus que sara, que faz milagres. Não deixes que nada de mal aconteça com ele. Em nome de Jesus, eu te peço." Enquanto isso, dentro do salão, a reunião continuava. Os irmãos não sabiam do que estava acontecendo do lado de fora, mas o Espírito Santo já estava agindo. O irmão que presidia a reunião, sem saber do meu estado, fez uma pausa nos cânticos e disse: "Irmãos, vamos fazer uma oração especial agora. Sinto no meu coração que alguém aqui precisa de um milagre de Deus." Ele não sabia que era eu, mas Deus sabia. Todos se ajoelharam, e ele começou a orar com fervor: "Senhor Jesus, tu que és o mesmo ontem, hoje e sempre, ouve a nossa súplica. Há alguém aqui que está passando por uma grande prova, uma dor, uma enfermidade. Tu que saraste os enfermos quando estavas na terra, estende tua mão poderosa e sara essa pessoa. Em teu santo nome, amém." Enquanto ele orava, eu, do lado de fora, sentia que a dor estava me consumindo. Meu pai, com lágrimas nos olhos, colocou a mão na minha cabeça e disse: "Filho, vamos orar juntos. Repete comigo: Senhor Jesus, eu creio que tu és o meu Salvador e o meu médico. Sara-me em teu nome." Com muita dificuldade consegui balbuciar aquelas palavras. Foi então que algo extraordinário aconteceu. No mesmo instante em que terminei de dizer "em teu nome", senti como se uma mão invisível tivesse tocado meu peito. A dor, que era insuportável há segundos, começou a diminuir. Era como se algo estivesse sendo retirado de dentro de mim.
Meus pulmões se encheram de ar novamente, e a pressão no peito foi desaparecendo. Meus olhos, que estavam se fechando pela fraqueza, se abriram, e eu consegui ver com clareza. Meu tio, que estava segurando meu pulso, exclamou: "Seu coração está voltando ao normal. A pulsação está se regularizando." Dentro do salão, o irmão que presidia a reunião terminou a oração e disse: "Irmãos, vamos louvar a Deus, porque Ele ouviu nossa oração." E eles começaram a cantar um hino de gratidão. Do lado de fora, eu me levantei com a ajuda do meu pai e do meu tio. Ainda estava fraco, mas a dor havia desaparecido completamente. Era como se nada tivesse acontecido. Minha mãe, emocionada, abraçou-me com força e disse: "Glória a Deus. Ele te sarou, filho." Mas a surpresa não terminou aí. Enquanto eu me recuperava, a ambulância chegou. Os paramédicos, que haviam sido chamados por alguns irmãos, vieram até mim e começaram a fazer os primeiros exames. Eles mediram minha pressão, ouviram meu coração e ficaram surpresos. Um deles perguntou: "Você estava sentindo dor no peito?" Eu respondi que sim, que havia sido uma dor muito forte. Eles trocaram olhares e disseram: "Seu coração está normal. Não há nenhum sinal de infarto ou arritmia. Mas, pelo que você descreveu, parece que você teve um tamponamento cardíaco." Eles explicaram que o tamponamento cardíaco é uma condição grave, em que há acúmulo de líquido no saco que envolve o coração, comprimindo-o e impedindo que ele bata normalmente. É uma emergência médica que, sem tratamento imediato, pode levar à morte em questão de minutos. Eles disseram que, pelo meu relato, eu deveria estar em um hospital, sendo submetido a uma drenagem de emergência. Mas ali naquele pátio, depois da oração, meu coração estava batendo normalmente, sem nenhum sinal da condição que quase me tirou a vida. Os paramédicos, impressionados, disseram que era um caso para ser investigado, mas que naquele momento eu não precisava de internação. Eles recomendaram que eu fosse ao hospital fazer alguns exames nos dias seguintes, apenas para confirmar que tudo estava bem. Meu pai agradeceu a eles, e eles partiram, ainda comentando entre si sobre o que haviam presenciado. Quando voltamos para o salão, a reunião já estava terminando. Os irmãos, ao me verem entrar, vieram cumprimentar-me, alguns com lágrimas nos olhos. Um irmão mais velho, que sempre foi um exemplo de fé para mim, aproximou-se e disse: "Filho, hoje Deus mostrou seu poder aqui." Não foi à toa que o irmão que presidia sentiu no coração que alguém precisava de um milagre. Deus conhece todas as coisas e age no tempo certo. Outro irmão acrescentou: "Isso é uma prova de que Deus ouve as nossas orações e que Ele ainda faz milagres nos dias de hoje, assim como fazia nos tempos bíblicos." Nos dias seguintes fui ao hospital como recomendado. Os médicos fizeram o ecocardiograma, eletrocardiograma e outros exames. Todos deram o mesmo resultado: meu coração estava perfeitamente saudável. Não havia nenhum sinal de tamponamento, nenhum líquido no pericárdio, nenhuma sequela. O médico que me atendeu, depois de analisar tudo, olhou para mim e disse: "Você teve sorte. Se fosse tamponamento, você não estaria aqui hoje." Eu apenas sorri e respondi: "Não foi sorte, doutor. Foi Deus." Esse testemunho não é apenas sobre uma cura física, mas sobre a fidelidade de Deus. Ele conhece cada um de nós, sabe das nossas dores e das nossas necessidades. Naquele domingo, ele poderia ter permitido que eu fosse levado ao hospital, que passasse por uma cirurgia, que enfrentasse um longo tratamento. Mas ele escolheu me sarar ali mesmo, na reunião, no meio dos irmãos, para que todos pudessem ver sua glória. Hoje, quando lembro daquele dia, meu coração se enche de gratidão. Não apenas por estar vivo, mas por saber que Deus está sempre presente, mesmo quando não o vemos. Ele ouve o clamor dos seus filhos e age no momento certo. Aquela experiência fortaleceu ainda mais a minha fé. Agora, sempre que passo por alguma dificuldade, lembro-me daquele domingo e sei que, assim como Deus me sarou do tamponamento cardíaco, Ele pode me ajudar em qualquer situação. Também aprendi que a oração dos justos tem grande poder. Meus pais, meu tio, os irmãos na reunião, todos oraram por mim, e Deus ouviu. Não foi uma oração cheia de palavras bonitas ou de fórmulas, mas sim um clamor sincero, vindo do coração. Isso me ensinou que não precisamos de grandes discursos para sermos ouvidos por Deus. Basta nos humilharmos diante dele com fé, e ele nos atende. Outra lição que levei daquele dia é a importância de estar na igreja, de participar das reuniões. Se eu não estivesse ali, se tivesse decidido faltar naquele domingo, quem sabe o que teria acontecido? Deus age onde Ele quer, mas Ele também nos abençoa quando estamos no lugar que Ele preparou para nós. A igreja não é apenas um lugar de culto, mas um lugar de proteção, de bênção, de milagres. Hoje, sempre que tenho a oportunidade, compartilho esse testemunho com outros irmãos, especialmente com os jovens.
Muitos deles, assim como eu, às vezes se sentem desanimados ou pensam que a fé é algo distante, que não faz diferença no dia a dia. Mas eu posso dizer, por experiência própria, que Deus é real, que Ele age, que Ele sara. Não é uma questão de sorte ou coincidência, mas de um Deus vivo que se importa conosco. Também gosto de lembrar que depois daquele dia minha vida mudou. Não que eu tenha me tornado uma pessoa perfeita, mas minha relação com Deus ficou mais íntima. Passo mais tempo em oração, leio a Bíblia com mais atenção, e procuro viver de maneira que agrade a Deus. Afinal, Ele me deu uma segunda chance, e eu não quero desperdiçá-la. Às vezes, quando estou na reunião, e ouço os cânticos ou as orações, fecho os olhos e agradeço a Deus por aquele domingo. Agradeço por cada irmão que orou por mim, por cada palavra de fé que foi dita, por cada lágrima derramada em súplica. Agradeço por ter sentido a mão de Deus tocando meu coração, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. E quando vejo outros irmãos passando por provas, seja uma enfermidade, uma dificuldade financeira ou qualquer outro problema, eu os encorajo a não desanimar. Digo a eles, Deus ouve, Deus vê, Deus age. Ele não nos abandona. Pode não ser no nosso tempo, pode não ser da maneira que esperamos, mas Ele está no controle. Porque se Ele fez um milagre na minha vida, pode fazer na vida de qualquer um que crer. Hoje, olhando para trás, vejo que aquele tamponamento cardíaco não foi apenas uma enfermidade, mas uma oportunidade para que a glória de Deus fosse manifestada. Foi uma prova de que mesmo nos momentos mais escuros, quando parece que tudo está perdido, Deus está lá, pronto para nos socorrer. E isso me dá força para enfrentar qualquer coisa que venha pela frente. Por isso minha conclusão é só uma: a Deus toda a glória, honra e louvor. Não por um dia, não por uma semana, mas por toda a eternidade. Porque Ele é digno, Ele é fiel, e Ele nunca falha. Que este testemunho possa encorajar a muitos, especialmente aos que estão passando por lutas, a confiar em Deus, a buscar a Ele em oração, e a crer que Ele é o mesmo Deus que sara, que libera, que salva. Porque no final das contas não há enfermidade que Ele não possa curar, não há problema que Ele não possa resolver, não há coração que Ele não possa tocar. Que Deus abençoe a todos os que lerem este testemunho, e que Ele continue a fazer milagres em meio ao seu povo, para que muitos possam conhecer seu amor e seu poder. Amém. E quando penso naqueles minutos em que o médico olhou para mim com aquela expressão de urgência, dizendo que era preciso agir rápido, eu me lembro de como o coração se encheu de paz, mesmo com a dor apertando o peito. Não era uma paz humana, não era aquela calma que vem quando tudo está bem, mas uma paz que só pode vir de Deus. Era como se uma voz sussurrasse no meu espírito: confia que eu estou aqui. E naquele momento, mesmo sem entender como, eu soube que não estava sozinho. Os irmãos que estavam ao meu lado na reunião não sabiam o que estava acontecendo dentro de mim, mas sentiram que algo não estava certo. Um deles, um irmão mais velho, que sempre tinha um sorriso tranquilo, percebeu meu rosto pálido e a mão trêmula segurando o inário. Ele não fez alarde, não gritou, não correu. Só se aproximou, colocou a mão no meu ombro e disse baixinho: irmão, vamos orar. E ali mesmo, entre um hino e outro, ele fez uma oração simples, mas cheia de fé: Senhor, olha para este jovem. Tu conheces o que ele está passando. Dá-lhe força, sarau se for da tua vontade e que o teu nome seja glorificado. Não foram palavras bonitas, não foram frases decoradas, mas foram suficientes para que eu sentisse o Espírito Santo me envolvendo. Enquanto o irmão orava, eu fechava os olhos e via na minha mente as vezes em que, ainda criança, minha mãe me levava às reuniões e me ensinava a confiar em Deus. Ela sempre dizia: filho, quando a gente não tem mais forças, é aí que Deus mostra o seu poder. Naquele momento eu não tinha forças. O corpo doía, a respiração falhava, mas o coração, aquele que os médicos depois diriam que estava sendo comprimido pelo líquido, sentia uma estranha leveza. Era como se Deus estivesse dizendo: eu te carregarei. E então, algo aconteceu. Não foi um raio, não foi um barulho, não foi nenhuma cena de filme. Foi silencioso, mas foi real. A dor que antes parecia insuportável começou a diminuir, pouco a pouco, como se uma mão invisível estivesse aliviando a pressão. Eu respirei fundo, abri os olhos e olhei para o irmão que tinha orado por mim. Ele me olhou de volta com aquele mesmo sorriso tranquilo e disse: Deus ouviu. Vamos continuar louvando. E assim fizemos. Cantamos mais um hino, ouvimos a palavra e quando a reunião terminou, eu me levantei sem aquela fraqueza que me derrubara antes. No dia seguinte, quando fui ao médico, ele me examinou, olhou os resultados dos exames e franziu a testa. Isso não faz sentido, ele murmurou. O líquido no pericárdio diminuiu consideravelmente. Em casos como o seu, isso leva dias, às vezes semanas, com tratamento. Você tomou alguma medicação forte?
Eu balancei a cabeça. Não, doutor. Só orei. Ele me olhou como se não acreditasse, mas não discutiu. Só disse, bem, continue fazendo o que está fazendo, porque está dando resultado. E eu saí dali sabendo que não era o que eu estava fazendo, mas o que Deus tinha feito. Nos dias que se seguiram, muitos irmãos vieram me perguntar como eu estava, e cada vez que contava, via nos olhos deles aquela fé se acendendo. Uma irmã mais velha, que já tinha passado por muitas provas, segurou minha mão e disse, isso me lembra quando meu marido estava muito doente, e os médicos não davam esperança. Nós oramos, e Deus o sarou. Não foi da noite para o dia, mas foi. E hoje ele está aqui, louvando a Deus conosco. Outro irmão que lutava contra uma depressão há anos, me procurou depois de ouvir o testemunho e disse, se Deus sarou você de algo tão sério assim, Ele pode sarar meu coração também, não é? E ali, na simplicidade daqueles diálogos, eu via o poder de Deus agindo não só em mim, mas através de mim. Uma coisa que aprendi com tudo isso é que os milagres de Deus não são só para nos surpreender, mas para nos ensinar. Ele poderia ter me sarado em casa, sozinho, sem ninguém ver. Mas não foi assim. Ele escolheu fazer isso na reunião, onde irmãos estavam presentes, onde a fé poderia ser fortalecida, onde outros poderiam ser encorajados. Porque Deus não age só por nós, mas através de nós. Cada testemunho, cada cura, cada livramento é como uma semente que Ele planta para que outros possam colher esperança. E tem mais, depois daquele dia comecei a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Pequenos milagres do cotidiano. Como a vez em que uma irmã, que há meses pedia a Deus por um emprego, recebeu uma ligação no mesmo dia em que oramos juntos por ela. Ou quando um casal que estava à beira da separação se reconciliou depois de uma palavra simples, mas cheia de unção, numa reunião. Ou até mesmo quando uma criança que nunca tinha falado nada nas reuniões, de repente levantou a mão e disse, eu amo a Jesus. E todos os irmãos se emocionaram. São coisas que o mundo pode chamar de coincidência, mas nós sabemos que são as mãos de Deus trabalhando. Às vezes, quando estou sozinho em oração, me pego pensando naqueles que ainda não conhecem esse Deus que sara, que libera, que consola. E sinto um peso no coração, uma responsabilidade. Não sou ninguém especial, não tenho dons extraordinários, mas tenho um testemunho. E se Deus usou a minha fraqueza para mostrar o seu poder, quem sou eu para calar? Por isso, sempre que tenho oportunidade, compartilho. Não com orgulho, não como se fosse algo que eu merecesse, mas com gratidão, porque sei que foi pura misericórdia. E quando algum irmão novo chega na congregação desanimado, achando que Deus não ouve mais, eu gosto de sentar ao lado dele e dizer, irmão, eu já estive onde você está. Já pensei que Deus tinha me esquecido. Já achei que a minha fé era pequena demais. Mas Deus não olha para a nossa fé, Ele olha para o seu próprio poder. E quando a gente menos espera, Ele age. Porque a verdade é essa. Não somos salvos pela força da nossa fé, mas pela fidelidade de Deus. E isso, meu irmão, isso é uma certeza que nenhuma enfermidade, nenhuma prova, nenhuma tempestade pode tirar. Hoje, quando canto os hinos na reunião, especialmente aqueles que falam da fidelidade de Deus, sinto algo diferente. Não é só uma música, não é só uma letra. É uma lembrança viva de que aquelas palavras são verdade. Deus é fiel, Deus é bom, em todo o tempo o seu amor não é só poesia, é a minha história. E quando vejo irmãos cantando com lágrimas nos olhos, sei que muitos deles também têm suas próprias histórias de milagres, de livramentos, de respostas que vieram quando já não havia mais esperança. Uma coisa que o Senhor tem me ensinado é que a gratidão não pode ser só por um momento. Não é só quando recebemos a bênção que devemos louvar. É todos os dias. Porque mesmo nos dias em que nada de extraordinário acontece, Deus ainda está agindo. Ele ainda está sustentando a nossa respiração, ainda está guardando os nossos passos, ainda está preparando coisas que os nossos olhos não veem. Por isso, antes de dormir, eu gosto de fechar os olhos e dizer, Senhor, obrigado. Obrigado por mais um dia, obrigado pela saúde, obrigado pela família, obrigado pela congregação. Obrigado por coisas que eu nem sei que tu fizeste por mim hoje. Porque a gratidão abre as portas para mais bênçãos. E quando vem aquelas noites em que a mente quer nos enganar, em que o inimigo sussurra, e se aquilo voltar? E se a dor aparecer de novo? Eu aprendi a responder com a palavra de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas nem te espantes. Deuteronômio 31:8. Não são só versículos, são promessas vivas. E quando a gente se apega a elas, o medo perde a força.
Às vezes, quando estou na reunião e vejo um irmão ou uma irmã passando por alguma luta, sinto o Espírito me mover a orar por eles. Não com palavras bonitas, não com frases decoradas, mas com o coração. Porque Deus não olha para a eloquência, Ele olha para a sinceridade. E quantas vezes já vi irmãos chorando durante a oração, não de tristeza, mas de alívio, porque sentiram que Deus estava ali, ouvindo, agindo. Uma irmã certa vez me disse depois de uma oração: irmão, quando você orou, foi como se Deus estivesse falando diretamente comigo. E eu só pude responder: não fui eu, irmã. Foi o Espírito Santo. Ele é quem consola, quem fala, quem sara. E assim, a vida na congregação se torna um ciclo de bênçãos. Uns oram pelos outros, uns sustentam os outros, uns testemunham para os outros. Não é uma religião, não é um ritual, é uma família. Uma família que chora junto, que ri junto, que ora junto, que vê Deus agindo juntos. Porque quando o membro sofre, todos sofrem, e quando o membro é consolado, todos se alegram. E isso, meus irmãos, é o verdadeiro cristianismo, não só crer em Deus, mas viver essa fé em comunidade, sabendo que não estamos sozinhos. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele tamponamento cardíaco foi como um marco na minha vida. Não porque me tornou especial, mas porque me ensinou a depender de Deus de uma maneira que nunca tinha dependido antes. Antes eu orava, mas às vezes com dúvidas. Agora, oro com certeza. Antes eu lia a Bíblia, mas às vezes sem atenção. Agora, leio como quem busca pão para a alma. Antes eu ia às reuniões, mas às vezes por obrigação. Agora vou com alegria, porque sei que é ali que Deus se revela. E se alguém me perguntasse: como você sabe que Deus existe? Eu não precisaria de grandes argumentos. Basta contar o que Ele fez na minha vida. Porque a fé não é só uma crença, é uma experiência. É sentir a mão de Deus te levantando quando você não tem mais forças. É ver Ele agindo quando os médicos dizem que não há mais jeito. É ouvir a sua voz no silêncio da oração. E isso ninguém pode tirar de mim. Por isso, meu pedido a todos que lerem este testemunho é: não desanime. Não importa o tamanho da sua prova, não importa quão escura parece a noite, Deus está lá. Ele não dorme, não se esquece, não se atrasa. Ele está trabalhando, mesmo quando não vemos. E um dia, assim como fez comigo, Ele vai se revelar de uma maneira tão clara que você não terá dúvidas. Foi Ele. Sempre foi Ele. Que Deus abençoe a cada um que busca Ele de coração sincero. Que Ele fortaleça os que estão fracos, console os que choram, sare os que estão doentes e guie os que estão perdidos. E que, acima de tudo, o seu nome seja glorificado em cada vida, em cada família, em cada congregação. Porque no final não são os milagres que nos salvam, é aquele que os opera. E Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.